Prezados, boa noite. É uma alegria voltar a essa igreja depois de algum tempo que não vinha e ver alguns rostos conhecidos aí, ter apertado a mão de algumas pessoas. Bom que Deus nos protegeu e que hoje nós estamos aqui. Passamos por muitas coisas, mas Deus nos protegeu. Pode colocar a apresentação? Não sei se tem alguém que não me conhece, mas é de praxe, né? Eu me chamo Oswaldo Júnior, tenho um sobrenome no meio, mas eu costumo falar que ele é quase impronunciável, então vamos deixar ele para depois, tá bom? Então, Oswaldo Júnior, sou capixaba de Vitória do Espírito Santo e já resido aqui na Ilha do Governador aproximadamente 12, 13 anos, mais ou menos. Frequentei já um pouco essa igreja aqui, frequentei um pouco Moneró, frequento um pouco Caxias, a Central de Caxias. E hoje o Romário, mesmo sendo o dia do irmão Sérgio, né, o irmão Sérgio não se opôs, o Romário me convidou. E, gente, o Romário me deu uma tarefa difícil. O Romário me falou para falar sobre o mal. E você sabe por que é difícil? Porque a gente está imerso. É quase como falar o seguinte: explique como você faz para comer, explique como você faz para beber água, explique como que você faz para respirar. É fácil você fazer, mas explicar um pouco mais difícil. E quando eu falo imerso, é imerso mesmo. Deixa eu ver se aqui está ligado. Praticamente tudo que nós olhamos ao nosso redor é o mal. Então a gente vai focar um pouco no mal, mas vamos focar na sua origem e nas consequências para nós. Como nós devemos viver uma vez que estamos submersos nele. E, gente, é tão submerso que praticamente ninguém consegue negar a existência do mal. Ninguém. Todos nós, por mais que não tenhamos nenhuma religião, podemos ser extremamente ateus. A gente vai falar que vai chegar a um limite em que aquilo não dá. Aquele comportamento não é aceitável. Aquilo é uma coisa ruim, aquilo é mal. E, gente, a gente está tão submerso que dia sim e o outro também, nós acabamos sendo bombardeados por notícias ou literalmente bombardeados no nosso corpo com a consequência desse mal. Seja aí por meio da catástrofes, seja por meio da violência, da miséria, da fome e praticamente bem recente em nossa mente, doenças. Não é? E, gente, o mal ele não escolhe pessoa para atacar, tá? Pode parecer que algumas pessoas são mais privilegiadas ou que estão isentas ou imunes ao mal, mas infelizmente não é verdade. Não adianta ter um comportamento para evitar o mal vai acabar chegando em você. Essa foto aí, ela representa um grupo muito interessante nos Estados Unidos. Eles são chamados de Amishes. É um grupo cristão tradicional extremamente pacifista. Eles são mais conhecidos pela sua aversão ao uso da tecnologia. Na mente deles, tá? E não estou julgando, tem partes boas, tem partes ruins, mas na mente deles não se usa muita tecnologia moderna para não se perder tempo com isso. Eu guardo mais tempo para passar com Deus e com a família. Essa é a ideia deles. Se a gente ler, talvez a gente pode, com a nossa cultura, achar alguns excessos. Mas, a princípio, isso é bom. Mas nem eles estão imunes ao ataque do mal. Em 2006, a exemplo do que aconteceu semana passada nos Estados Unidos, uma pessoa entrou numa escola
primária Amish, o nome dele era Roberts. Interessantemente, esse rapaz, ele não tinha antecedentes criminais, tinha esposa, 3 filhos, uma família bonita. A esposa dele não entendeu o porquê, mas ele entrou lá na escola Amish e simplesmente, essa escola Amish fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele mandou sair da escola uma mulher grávida, pais com crianças e meninos, mandou as meninas enfileirarem na frente, perto ao quadro negro, e atirou em todas elas. Depois de ter feito isso, ele deu um tiro em si mesmo e se matou. E, prezados, sempre que acontece isso, a gente vê essas notícias, a gente sente um pouco de empatia e pensa, o que eu faria se estivesse agora no lugar dos pais dessas crianças? O que a gente faria numa situação dessa? Infelizmente, esse fenômeno violento não é exclusividade dos americanos. Aqui no Brasil, nós temos já chacinas registradas em Realengo, aqui nessa cidade, em Suzano, São Paulo, Janaúba, e segundo as reportagens ali que me fizeram lembrar um pouco mais, em pelo menos mais 4 cidades, entre 2002 e 2019. Alguém entra dentro de uma escola cheia de crianças e atira ao léu. Isso é feito do mal. Fomos bombardeados, essa semana mesmo, no Texas, se eu não me engano, fomos bombardeados com mais uma notícia dessa. E no caso dos Amish, a motivação do assassino, né, a motivação do Sr. Roberts, ainda não foi totalmente elucidada. Ele chegou a deixar uma carta falando que não conseguia mais viver, porque a filha dele, recém-nascida, veio a óbito, faleceu, morreu. Depois disso, ele perdeu como se fosse a alegria da vida. E não conseguiu lidar com o luto, né? E, além disso, a carta falava que ele nutria, ele deixou claro na carta, bem claro na carta, que ele nutria um ódio extremo contra Deus. Embora as passagens talvez não fizessem muito nexo, existe sim a possibilidade da motivação de Roberts. E entendo motivação não como justificação, tá? É o que o fez fazer isso, mas não quer dizer que é justificado, que é porque ele tinha essa motivação, isso era justo. Não tem nada a ver, é motivação. Então existe a possibilidade da motivação de Roberts de fazer todo esse mal ser simplesmente o seguinte: ele queria se vingar de Deus, por Deus ter levado a filha dele. Assim como Deus matou a filha dele, ele viu nos Amishes um grupo mais religioso, ele viu nas filhas dos Amishes crianças dedicadas a Deus, como a melhor vingança que ele poderia ter. Matou as meninas para se vingar do mal que ele acreditava que Deus tinha feito contra ele. Gente, será que alguma vez a gente já imaginou ou passou pela nossa cabeça que algo ruim que nos aconteceu veio de Deus? Talvez a gente faça uma derivada dessa pergunta, né? Por que eu, Senhor? Por que eu? Nunca é quando é uma coisa boa, né? Por que eu, Senhor? Não. Mas quando é uma coisa ruim, de uma certa forma, é dúvidas, coisas que vêm à nossa mente, imaginando que, de algum motivo, Deus poderia ter culpa nessa coisa ruim, nesse mal que nos atinge. E para tentar refletir um pouco mais sobre essas questões, né? Seria Deus culpado pelo sofrimento em nossa vida? Será que sofremos? Será que o sofrimento que a gente vê e tem fazem parte dos planos de Deus? Para tentar responder um pouco mais essas perguntas, a gente vai abrir a Bíblia num texto do profeta João, no livro Apocalipse, capítulo 12, e a gente vai ler o verso 7 ao verso 11, mas vamos ler ele paulatinamente, devagar, parte por parte, tá certo?
Vamos fazer uma leitura gradativa, trecho do trecho, para aprender um pouco mais sobre o que essa profecia nos elucida, nos faz imaginar sobre essa problemática do mal e suas consequências. Mas, antes de ler, eu vou pedir para vocês só se inclinem um pouco a cabeça, porque nós vamos orar a Deus e pedir a iluminação dele, para que ele nos ilumine em sua palavra. Senhor meu Deus, muito obrigado porque estamos aqui, e muito obrigado, Senhor, porque você nos conservou com vida e saúde diante de um cenário difícil pelo qual passamos. Mas, Senhor, todos os dias nós somos bombardeados pelo mal. Todos os dias, quando ligamos a televisão, olhamos no celular, ou realmente olhamos para o lado, nós vemos o mal atuando. E muitas vezes, meu Deus, nós imaginamos que esse mal provém de Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão. Mas, Senhor, também queremos te pedir iluminação para entender melhor qual que é a origem do mal, qual que é a sua consequência e como o mal se relaciona com seus planos. Por isso pedimos o teu Santo Espírito daqui, nesse momento. É o que nós agradecemos e pedimos já, em nome e pelo amor santo de Cristo. Amém. Todos com a Bíblia aberta? Por favor, então, leia comigo Apocalipse 12, verso 7. Na minha versão diz o seguinte, está dando eco aí para vocês? Que eu estou ouvindo um pouquinho aqui dentro. Então está ótimo, obrigado. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. O texto já dá uma nota de alarme, né? Houve peleja, algumas traduções, houve batalha, está acontecendo uma grande guerra. E nessa grande guerra que acontece no céu, nós estamos sendo recebidos por essas consequências. Infelizmente, em qualquer guerra, a principal consequência que nós vemos é o sofrimento, morte e dor. Mas qual que é a origem dessa guerra? Segundo Ezequiel 28, de 12, 14 a 16, que vocês podem acompanhar o texto comigo no telão, diz o seguinte: Eu mesmo escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava nos brilhos das pedras. Você foi criado perfeito, até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e você pecou. Por isso perdeu sua honra, e eu o expulsarei do Monte Santo de Deus. A palavra maldade aí grifada, ela é um sinônimo, né? Tem como sinônimo injustiça ou erro. O texto nos diz que um anjo perfeito, muito exaltado por Deus, encheu o seu coração dessa maldade, ou seja, ele encheu o coração dele de injustiça ou de erro. E esse ser que foi criado perfeito e querubim da guarda acabou pecando por isso. O apóstolo João nos explica melhor o que é pecado que esse ser cometeu. 1 João 3, 4 e 8 diz o seguinte: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é quebra da lei. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Prezados, no final das contas, esse ser então encheu seu coração de maldade e ele foi contra a lei de Deus, ele quebrou a lei de Deus. E Isaías, também falando sobre isso, no capítulo 14, versos 13 e 14, nos diz qual que foi o mandamento que esse ser quebrou. Ele diz o seguinte: antigamente você pensava assim, subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. O inimigo de Deus surgiu quando, nessa luta interna, venceu o fato de ele querer quebrar a lei de Deus e ser adorado, contra
obedecer à lei de Deus e adorar somente a Deus. Esse anjo perfeito e exaltado, ele se rebelou contra a lei de Deus e ele queria ser ainda mais exaltado do que já era. Ele queria ser adorado, como Deus era adorado. E essas duas coisas aí vão ser, no final das contas, o tema do grande conflito, o tema das nossas escolhas. E por causa dessa tensão, todo o mal é gerado, toda a luta se trava. Essa guerra se instalou em nosso mundo, porque um dia a serpente chegou no Éden e simplesmente disse para Eva o seguinte: desobedeça e você vai ser igual a Deus. E Eva acabou seguindo o exemplo da serpente pela desobediência. Prezados, nessa guerra não tem como ficar neutro. Você vai ter que escolher um lado. E sabe como é que escolhe um lado? Seguindo João 8, de 31, 32 e 44, nos diz o seguinte: vocês são verdadeiramente os meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é os discípulos de Cristo? Aqueles que permanecem fiéis aos seus ensinos. Por outro lado, João 8,44 diz o seguinte: são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Prezados, no final das contas, aquilo que você vive, a maneira como você se comporta, mostra de que lado você está. E vocês sabem como é que o diabo e os seres humanos que querem ficar do lado de diabo atuam? Vamos voltar aí ao texto bíblico, Apocalipse 12, 9 e 10. Leia comigo. Na minha versão diz o seguinte, Apocalipse 12, versos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa semana a gente está vendo na lição da Escola Sabatina uma coisa muito interessante. Nomes são muito mais do que nomear pessoas, no Velho e no Novo Testamento. Nomes têm relações com o caráter e com a história da pessoa. Na lição dessa semana, vou dar aí um spoiler, eu acho que não, né? Já passou hoje, né? O nome de Jacó, por causa de quando era pequenininho, já no ventre da mãe, ele saiu pegado ao calcanhar do irmão mais velho, né? O nome de Jacó, que representava essa parte da vida de Jacó, que representava parte do caráter de Jacó em tentar sempre alcançar o irmão e apanhar alguma coisa dele, passou para Israel. Por quê? Porque naquele vale, naquela noite, ele lutou com Deus e pela fé, a graça de Deus foi sobre ele e ele venceu. Percebem como os nomes têm significados, não são só para chamar alguém? E aqui a gente tem uma série de nomes para esse indivíduo, né, que já foi um querubim da guarda. E que essa série de nomes vão mostrar ações e caráter deles. Nesses versos de Apocalipse, o inimigo ele é chamado de um enganador, a exemplo de sua ação como uma antiga serpente que enganou Eva no Éden e a levou a pecar, trazendo todo esse mal para a terra, tá? Também ele é identificado como o diabo, que significa caluniador. E isso está ligado ao fato dele ser o acusador dos nossos irmãos. Também ele é identificado como Satanás, que significa adversário. E isso está ligado ao grande dragão, que no capítulo 12, quando você for ler ele na íntegra, ou essa noite a gente não vai poder fazer isso, você vai perceber que esse grande dragão, ele ataca a criança,
ele ataca a mulher, ele ataca os seres celestiais e ele ataca a descendência. É um ser irado. Literalmente irado, não pela parte boa como muitos usam hoje, tá bom? É com muito ódio, com muita vontade de destruir. E, prezados, como enganador, esse ser ele tem a capacidade de distorcer verdades bíblicas. Ele troca aquela verdade que liberta por fábulas, falsas teorias, por um falso evangelho. Literalmente ao gosto do freguês. Que mentira você quer saber? Que mentira lhe deixará mais contente? Ele abre sua bolsa, escolhe uma delas, pinça uma delas. Gente, esse rapaz, ele mente tanto que ele mente até sobre a natureza divina humana de Cristo, ele mente sobre o plano da salvação. É um mentiroso tão voraz que ele mente até sobre quem ele é. Vocês acreditam nisso? Infelizmente, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos pelo Grupo Barna em 2009, com essa pergunta aí: Satanás é um ser vivo real ou ele é apenas um símbolo do mal? Essa pergunta não foi endereçada a um público geral, não. Essa pergunta foi endereçada apenas a cristãos de várias denominações religiosas. E você sabe o que eles concluíram com isso? A maioria dos cristãos americanos não acredita que Satanás ou o Espírito Santo existem. Segundo essa pesquisa, cerca de 2/3 dos americanos não acreditavam que Satanás era um ser real. E, prezados, dentro desse 1/3 aí, uma pequena fração dessa aí é de pessoas que acreditavam, mas não acreditavam muito, tá? E eu não sei como é que pode ser isso, não acreditar muito. Mas né, menorzinho, talvez, não sei. E, gente, por que ele mente sobre quem ele é? Por que o diabo ele quer se ocultar? No final das contas, nós somos muito mais vulneráveis àquilo que nós desconhecemos ou aquilo que nós ignoramos. Essa foto aí ela é muito emblemática e muito bonita, né? 2 crianças brincando no parque. A mãe tirou essa foto dessas 2 crianças e apenas horas depois, ela percebeu que as suas 2 crianças passaram a centímetros de uma cobra marrom, lá na Austrália. A cobra marrom é conhecida como ser a 2ª cobra com veneno mais venenoso do mundo. E ela pode causar um ataque, uma parada cardíaca em apenas alguns minutos. Pergunto a vocês, se essa mãe conhecesse o fato que tinha uma cobra marrom exatamente ali, o que vocês acham que ela faria? Ela ia tirar a foto das crianças ou ela iria tirar as crianças da foto? Eu conheço um rapaz que novo, né? Ele precisou ir ao hospital. Nascido e criado na roça. Região serrana do Espírito Santo. Não sei quantos conhecem aí, parte lá perto de Afonso Cláudio, aquela região lá. Até bonita, tá? Quem tiver o privilégio, a oportunidade. Pedra Azul, Afonso Cláudio. E ele um dia foi solicitado a ele jogar veneno numa parte lá que o mato estava crescendo. O mato estava alto, então ele foi lá jogar veneno. E, gente, veneno não tem o nome de veneno por qualquer motivo, não. É porque é veneno, né? Só que ele, tão acostumado com isso, ele colocou a sua roupa de trabalho. Bermuda, camiseta e chinelo. E foi ele lá jogar veneno no mato. Algum tempo depois que ele estava no trabalho, ele começou a passar mal. O que poderia ser? Levaram ele para o hospital porque ele estava o quê? Intoxicado com veneno, né? Pela graça de Deus e a iluminação do Espírito Santo, o médico foi lá, fez o exame e determinou, verificou e comprovou que ele tinha sido mordido por uma jararaca que nem tinha visto. Nascido e criado.
trabalhou anos na sua tenra idade, 16, 17 anos, mas trabalhou anos, correu, brincou naqueles locais. Ele sabia que tinha cobra lá? Ele sabia que o veneno é venenoso? Ele ignorou os riscos. Somos muito vulneráveis a perigos que desconhecemos e a perigos que ignoramos. Por isso, Satanás tenta se esconder. E, gente, por favor, tão perigoso quanto desconhecer a existência do diabo é você viver a sua vida ignorando que ele existe. Veja essa passagem comigo da escritora cristã Ellen White. Veja o que ela diz. Ninguém está em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e seus anjos. E por quê? Muitos aceitam suas sugestões do diabo e seus anjos, porque pensam estar seguindo a própria sabedoria. Por favor, gente. Pensa um pouquinho comigo agora, vamos refletir um pouquinho. As grandes ideias que a gente está tendo hoje na vida são sugestões de quem? Será que é nossas mesmas? Será que é do Espírito Santo de Deus? Será que é do diabo? Se eu ignoro ou desconheço que ele existe, fico muito mais aberto a receber sugestões, por exemplo, como essas aí, ó. Gente, o pecado é só algo que você faz. Isso é contrário a Salmo 51. Ou Deus é amor, benevolente, misericordioso. Ninguém vai se perder. Não importa o que você faça, não, como você viva, ninguém vai se perder, porque Deus é amor. Gente, isso é contrário a muitos versos, inclusive João 5, 28 e 29. Aproveite o melhor de dois mundos. Primeiro, vença e aproveite a vida. Depois se entregue a Cristo. Já ouviram alguma coisa assim, semelhante, parecida? Tudo sugestão do diabo. Tem uma boa e bem nova agora. Ela é mais ou menos assim. Eu sou a igreja. E por que isso é ruim? Porque todo o Novo Testamento, e até o Velho, ele é criado no conceito de igreja como um coletivo. Há necessidade de ter pessoas unidas e unânimes, juntas e prontas para uma missão. Se você não tem pessoas juntas, unidas, unânimes, e essas pessoas não estão prontas e aptas a trabalhar junto em uma missão, você não tem igreja. E, gente, eu não posso ser igreja porque eu sou um. Até por isso que Deus fala, Jesus falou, né? Onde tiverem 2 e 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Porque para ser igreja, eu preciso ser nós. Eu não consigo ser igreja sendo só eu. Isso realmente é muito perigoso, porque se eu acredito que eu sou igreja, eu também acredito que eu não preciso vir comungar com os irmãos. Isso é muito perigoso. E, gente, a gente não vem aqui para a igreja para ouvir uma pessoa que nem eu falando, chato. Até pode vir, tá? No final vocês vão ver que vocês vão estar com sono. Quem tem problema de insônia, tragam para cá aqui para me ouvir falar. Prezados, nós somos igreja para estarmos unidos e unânimes em uma missão. É isso que Deus pediu. Se eu estou sozinho em algum lugar, eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou uma testemunha de Deus. Mas eu preciso fazer discípulos para ser igreja. Enquanto não formos nós, não há igreja. E por mais defeituosa que as pessoas possam ser dentro de uma igreja, é aqui e por meio daqui, dessas pessoas, que Deus quer trabalhar e fazer a sua obra. Gente, todos esses pensamentos aí que eu mostrei e muitos outros
com certeza, são pensamentos inspirados pelos inimigos de Deus em nossa mente. E esses pensamentos vão nos tornar rebeldes contra a lei de Deus e vão nos tornar, e vão desviar a nossa adoração do Senhor. Vão nos fazer parecer mais com o inimigo do que com Deus. E, gente, além de ele ser enganador, não bastasse ele só ser enganador, né? Ele também é o diabo, ele é o caluniador. Ele é aquele que acusa a nós e aos nossos irmãos. Ele acusa, ele difama, com o objetivo de desanimar a sua vítima a buscar a Deus e ser fiel. E, gente, muitas vezes ele fala algo como: você é pecador demais para ser salvo. Vai lá, pega desde o seu nascimento e faz aquela lista enorme de pecados e fala o seguinte: ó, tem jeito para você não, tá? Não tem perdão para você não. Infelizmente, muitos desanimam com isso. Enquanto a Bíblia fala que há salvação e perdão para todos, independente do que fizeram. Cristo perdoou e quis ver salvo até mesmo aqueles que o crucificaram. Mas tem uma outra coisa também que não é muito falado aqui nos púlpitos, mas é muito forte, o que o diabo faz muito bem. E aqueles que seguem ele também. Ele pega a culpa do mal e do sofrimento humano e joga nas costas daqueles que pregam a verdade e que são fiéis a Deus. Isso ele gosta também de fazer muito. É exemplo de Acabe. Acabe foi rei em Israel. Trouxe para Israel idolatria, orgias e tudo que não presta. Como consequência, vieram maldições. Onde Deus não está, o diabo faz a festa. O profeta Elias foi conclamado por Deus para chamar Acabe ao arrependimento. Acabe não quis ouvi-lo. E por isso ficaram 3 anos e meio sem chover. Quando os dois se reencontraram novamente, o que Acabe falou? É você o perturbador de Israel? Vamos botar em panos limpos, né? Acabe faz tudo errado, cria um monte de problemas, gera um monte de miséria. E a culpa é do Elias, que foi lá falar: ó, vocês estão no caminho errado. Isso também ele gosta de fazer muito. Ele é difamador. Ele difama servos de Deus que estão pregando o Evangelho. Difamador. Tem uma frase aí de comédia, mas ela é realmente muito bem aplicada ao diabo, né? A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. E é isso que ele faz. A culpa dele, ele coloca em quem ele quer, principalmente aqueles que não estão fazendo a vontade deles. Por causa dessas difamações disseminadas pelo diabo, hoje em dia, muitos culpam a Deus por todo o mal que acontece. Muitos acreditam que o mal e o sofrimento humano estavam nos planos de Deus. Pessoas talvez como Roberts, que no seu desespero tentou se vingar de Deus e acabar com a própria vida. Gente, estaria bom, né? Já seria sofrimento demais, mas ele vai além. Além de enganador, caluniador, ele também é Satanás, o grande dragão. Além de caluniar e enganar, ele também persegue. Ele já perseguiu o filho, já perseguiu a mulher, já perseguiu os seres celestiais e agora está perseguindo a sua descendência. Satanás ataca com o objetivo de nos fazer permanecer em nossos enganos. Ele ataca, gente, não só com doenças, com coisas assim tão ruins à primeira vista. Ele pode atacar, por exemplo, com distrações. Será que eu pulei um? Deixa eu só ver. Ah, sim, eu botei ao contrário, desculpa, gente. Então, ele ataca com distrações, com excesso de atividades, com incredulidade. Imagina só, excesso de atividade, a pessoa tem tanta coisa para fazer que ele não tem tempo de orar.
E o pior é que ele acha que se ele orar ele vai perder tempo. Ele inverte, né, as coisas normais, né? Ele precisava orar para ter tempo, né? E ele acha que se ele orar ele vai perder tempo. Incredulidade. Ele faz as pessoas pensarem que Deus age de uma maneira, e quando Deus não age daquela maneira, pensamento do diabo que percutiu na cabeça dele, a pessoa fica incrédula. Se é assim, então Deus não existe. Se as torres gêmeas caíram lá e Deus não evitou que os aviões batessem naquelas torres, é porque Deus não existe. E, gente, ele também usa distrações. Você já viu distração? Aquele negócio que você fica olhando, passa o tempo, e você deixa de fazer uma coisa mais séria, você procrastina, né? Tem essa palavra antiga, né? Você procrastina, deixa de fazer agora para fazer depois. Prezados, mais ou menos não foi isso que Satanás fez com Eva no Jardim do Éden? Ele focou lá, distraiu ela com o fruto, distraiu com a sua fala, com as suas belas palavras, para que Eva desse as costas para os mandamentos claros de Deus. O que Deus tinha falado? Não come do fruto. E aí o diabo pegou uma distração e foi conversando, falando, etc e tal, e Eva se distraiu naquilo de uma certa forma e virou as costas para aquilo que estava claro. E muitas vezes hoje ainda a pessoa fala, não, se você quiser ser feliz, você tem que experimentar de tudo, né? Experimenta. Não seja, antigamente se falava quadrado, né? Não seja chato. Veja se realmente é melhor. Experimenta. Uma distração que pode realmente causar grande dano. E, gente, ele também usa a dor e o sofrimento. E ele usa isso por quê? Porque quando ele usa a dor e sofrimento, na maioria das pessoas, pode virar o foco da vida, e ele tira Cristo. A pessoa entra em tal desespero que, tirando Cristo e tirando a esperança, ele só vai focar na dor e sofrimento e vai acabar caindo. Jó 1 e 2 mostra muito bem a maneira como o diabo ataca. Ele foi à presença de Deus, inventou um monte de mentiras contra Jó, que era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Acusou Jó e difamou Jó de um monte de coisa. E, como achou que era pouco, ainda foi lá e, quando saiu da presença do Eterno, atacou a Jó. E atacou bem, tá? De acordo com o texto bíblico, o adversário, ele conseguiu tirar os bens de Jó, camelos, bois, jumentas, ovelhos, servos. Ele conseguiu destruir a família de Jó e todos os filhos dele morreram de uma hora para outra. E como não bastasse isso, ele ainda destruiu a saúde de Jó. Bem, podemos contar também 3 pessoas que serviram de instrumento de diabo e que se chamavam de amigos de Jó, que não bastasse todo esse sofrimento, ainda foram lá para atormentar ainda mais. É isso que o diabo faz. Segundo Ellen White, tudo isso que a gente está discutindo e muito mais, era exatamente o que Satanás queria. Sua política é o engano. O seu propósito é trazer miséria à humanidade, a fim de desfigurar a obra divina e macular o propósito divino de amor. Tudo isso para causar tristeza no céu. Está aí o diabo se vingando de Deus, causando tristeza no céu. Então, por meio de suas enganosas artes, eles levam as pessoas a jogarem a culpa em Deus, como se todas essas desgraças fossem resultado do plano do Criador. Gente, a gente tem que continuar no texto. Vamos ler agora Apocalipse 12, de 8 a 10, porque esses versos nos revelam algo muito importante sobre o inimigo de Deus. Vamos lá? Todos aí com a Bíblia aberta? Apocalipse 12, de 8 a 10. Todavia, não prevaleceram, esses são o dragão e os seus anjos, nem mais se achou o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo.
sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e noite diante de Deus. Vocês sabem que esses versos aqui dão ênfase? Esses versos que a gente já leu, inclusive, né, eles não dão ênfase nas atividades do diabo, não. Sabe no que eles dão ênfase? Eles dão ênfase na situação do diabo. E, gente, o que esses versos falam? Em suma, o diabo perdeu. Ele não ganhou. Ele é um perdedor. O dragão, gente, Satanás, de acordo com o verso 8, não prevaleceu. O enganador foi precipitado. O acusador tomou uma rasteira, ele foi derribado. Aquele anjo que queria por si só se exaltar até a estatura de Deus e ser adorado, caiu, perdeu. É isso, é essa a esperança que esses versos nos dão. Mas, gente, e quanto a nós, seres humanos? Também podemos vencer? Ou será que nós estamos fadados ao fracasso? Se podemos vencer, como podemos fazer? Seguindo Apocalipse 12, 10, que a gente acabou de ler, Deus providenciou salvação, a força, o reino, somente pelo poder de Cristo. A salvação do ser humano depende unicamente de Cristo. Mas como é que vai viver, então, aquelas pessoas que são vitoriosas, que seguem os ensinos de Jesus? Vamos ler Apocalipse 12, 11? Esse texto termina com esperança, como toda a Bíblia. Esse texto diz o seguinte: ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Segundo Apocalipse 12, 11, os que são vitoriosos em Deus, os que aceitaram a salvação provida por Cristo Jesus, eles confiam no sangue do Cordeiro, confiam no sacrifício de Cristo. Colossenses 2, 14 e 15 ilumina muito essa questão, quando diz o seguinte, ó: ele, Cristo, cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Perceba que Cristo não envergonhou Pilatos, não foi os governantes terrestres. Cristo envergonhou os governantes e as autoridades espirituais. Na cruz do Calvário, Cristo venceu definitivamente, como diz Gênesis 3,15, né? Pisou a cabeça da serpente, pisou a cabeça do dragão. Na cruz, o verdadeiro caráter de Satanás e a sua maldade foi apresentado a todo o universo, inclusive a nós, seres humanos, que buscamos conhecê-lo pela palavra de Deus. E suas ações foram vistas como realmente são, o mal encarnado. E agora, ele não pode mais enganar. E sem o engano, ele não tem poder para nada. Além de confiar no sangue do Cordeiro, o verso 11 também nos diz que nós temos que confiar na palavra do testemunho que damos. Mas o que quer dizer confiar na palavra do testemunho que damos? Na minha versão aqui está escrito também, por causa da palavra do testemunho que deram. O que quer dizer isso, propriamente dito? Gente, isso quer dizer que essas pessoas não conhecem a palavra de Deus apenas. Não conhecem a palavra de Deus apenas. Eles conhecem a palavra de Deus e ainda vivem de acordo com essa palavra. Lembra lá do início, quando a gente falou que ocasionou o conflito? Não foi a vontade de ser adorado e a desobediência aos mandamentos? Esses
como não são filhos do diabo, como não querem seguir o diabo, como não querem ser perdedores, como querem ser vencedores, eles se comportam, porque a salvação já foi dada em Cristo, tá? Eles se comportam como aceitando o sacrifício de Cristo e conhecendo e obedecendo a sua palavra, testemunhando da sua palavra. Tiago 1, 22, 25 nos diz o seguinte, e ajuda a esclarecer um pouco isso. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando, na verdade, deixa a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Prezados, somente por meio do sangue do Cordeiro podemos testemunhar da palavra de Deus. Isso nos liberta de ser desobedientes aos mandamentos e de adorar somente o Senhor. Isso nos livra de ser enganados, por exemplo, num pensamento de que a única coisa que importa é que eu seja sincero, porque quando a gente vai à palavra de Deus, a gente sabe que sinceridade é importante, mas não é suficiente. Ou então que a única coisa que importa é eu me sentir bem, eu vou numa igreja porque eu quero me sentir bem. Se sentir bem até pode ser importante, mas se não se sentir bem, o ideal é que você continue na igreja, você continue ouvindo a pura palavra de Deus. Gente, isso nos livra de imaginar que a gente pode ser salvo sem Deus, que a gente pode ser salvo sem uma vida de comunhão e de oração com Ele, sem uma vida de estudo e de aplicação da palavra. Aceitar o sacrifício de Cristo e viver a palavra de Deus nos livra do engano do diabo, nos livra das distrações e dos ataques do diabo. De acordo com Tiago 4,7, a promessa de Deus àqueles que se agarram ao sangue do Cordeiro e dão testemunho da palavra de Deus é esse. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele, o diabo, fugirá de vocês. Ellen White chega a comentar que Satanás treme e foge diante da mais frágil alma que se refugia no poder de Cristo. E, gente, eu tenho que falar, como já falei há um pouco tempo, no início do sermão, que ninguém está livre da dor e do sofrimento. Então, o diabo vai fugir, o diabo vai tremer, mas o diabo vai tentar fazer o maior dano possível. E a promessa de Deus é que nós não seremos vencedores dos ataques do diabo. A promessa de Deus é que nós vamos ser vencedores apesar deles. No início, irmãos, eu comentei com vocês desse triste relato na escola primária Amish, em que um atirador matou 5 meninas daquela comunidade. E perguntei para vocês, se vocês estivessem no lugar deles, o que vocês fariam? Mas eu acho que a pergunta poderia ser outra, né? Como nós devemos nos proceder? Confiar no sangue do Cordeiro e obedecer e viver a palavra de Deus. A gente tem que viver, inclusive, Colossenses 3,13, tá? Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que perdoar aquelas pessoas que agem conforme o diabo, que seguem o exemplo do diabo e nos enganam, nos acusam, nos difamam, nos causam a maior dor e sofrimento possível. E não bastasse isso, ainda fala, ele mereceu. A culpa é toda dele. A gente tem que olhar para essas pessoas e lembrar que elas são pessoas que podem ser salvas também, como nós fomos salvas. E, gente, a dor e o sofrimento da chacina nessa escola Amish podia ser a única notícia dada pela mídia. É notícia boa para dar para a mídia, né? Para aparecer no telejornal, de 15 em 15 minutos, abrir ali aquele
plantão do telejornal e falar, nós agora sabemos que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e só falar de como que foi a morte dessas meninas e de como essa pessoa fez isso. Mas não foi. Os Amishes, apegados ao sangue do Cordeiro e obedecendo a palavra de Deus, inclusive esses versos, perdoaram o assassino. Tornaram o perdão público e não só de palavra. Ajudaram a família dos assassinos, ajudou a esposa e os filhos enlutados. Os Amishes consolaram. Prezados, não vou falar que isso é fácil não, tá? Não é. Não é fácil. O que eu posso falar para vocês é que fazer assim, se agarrar ao sangue do Cordeiro e obedecer a palavra de Deus e testemunhar da palavra de Deus, pode não ser fácil, mas é o único e o melhor caminho, tanto para a nossa cura como para a nossa salvação. Aqui no Brasil, tivemos talvez 5 ou 6 chacinas, e todas elas foram também amplamente noticiadas. Plantões falando do mal, disso e daquilo. Mas em Suzano, a vitória em Cristo Jesus também se tornou notícia, quando o pai de um aluno que faleceu naquela chacina disse o seguinte, acompanhe comigo: se eu puder dizer algo para as outras famílias que também perderam seus filhos e familiares, é que tenho esperança. Tenha esperança na volta de Jesus e na sua bondade. Não percam a fé de que um dia se unirão novamente aos seus filhos, familiares e amigos que foram perdidos. Não é fácil. Ele falou isso chorando. Ele falou isso com uma dor tremenda. Mas foi o melhor caminho, tanto para a cura desse pai e da sua família, como para a salvação dele. Prezados, pelo menos eu tentei falar para vocês e espero que o Espírito Santo ilumine isso na mente e no coração de vocês. Assuma de hoje, Deus nunca planejou o sofrimento. Nunca. Nunca esteve nos planos de Deus. Mas o mal, ele é consequência de uma escolha de um anjo que decidiu se rebelar contra Deus. Por mais exaltado que ele fosse, ele ainda assim ficou insatisfeito e decidiu a rebelião. E esse anjo é um inimigo real. Não ignore, não o desconheça. Ele é real. E ele engana, acusa, ataca. Ele quer causar o maior dano possível a todos nós. Ele enganou nossos pais e trouxe a rebelião para essa terra. Mas Cristo venceu na cruz do Calvário. E por meio deles, nós também podemos vencer. A salvação é uma coisa para um outro dia, tá? A salvação provém de Deus. Tem muitos detalhes. O espírito de profecia, Ellen White, diz que a gente vai passar a eternidade tentando entender isso. Mas Apocalipse deixa claro que, além da salvação ser um atributo de Deus, aqueles que são salvos se comportam, agem, confiando no sacrifício de Cristo e testemunhando, vivendo a palavra de Deus. Prezados, eu não posso prometer a ninguém aqui que o sofrimento nunca mais vai chegar na sua casa, não vai chegar nos seus familiares, vai chegar nos seus queridos. Nesses 2 anos, eu perdi muitos amigos, conhecidos, parentes. Recentemente, em fevereiro, eu perdi minha avó para a Covid. Não tem jeito. Eu não posso prometer isso. A dor, o sofrimento, enganos, acusações, difamações vão chegar a você. Mas apesar de tudo isso, nós podemos vencer. E como apelo, eu queria deixar esses 2 versos bíblicos para vocês. O primeiro, Jesus Cristo falando em João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz.
No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E por causa disso, em todas essas situações, temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou. Segundo Paulo, Romanos 8, 36 e 37. Confie no sangue do Cordeiro. Testemunhe a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém. Manso e gentil, Cristo está convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele está em tua porta batendo, espera por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e gentil, Cristo está convidando, chama por ti e por mim. Muito veloz nossa vida se passa, rápida ela passa por nós. Transes mortais brevemente nos chegam, sim, chegam a ti e a mim. Ele te convida. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e gentil, Cristo está convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Oh, manso e gentil, Cristo está convidando, chama por ti e por mim. Chama por ti e por mim. Amém. Prezados, domingo à noite, amanhã é dia útil, e eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, o que você já está enfrentando. Eu não sei se vai ser forte, fraco, muito dolorido, quase insuportável, ou se vai ser o mesmo mal de todo santo dia. Não sei. Mas eu peço que vocês se apoiem no sangue do Cordeiro, obedeçam os mandamentos de Deus. Eu também estou tentando fazer isso. Não é fácil, é o melhor caminho. E proclamem que
vocês são vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos se levantar, vamos fazer uma oração? Pai, gratos te somos por mais uma oportunidade que tivemos para, diferente do mal, vir aqui em igreja, nós somos a igreja, e te adorar. Senhor, pedimos que pelo Teu Santo Espírito Tu nos ilumine, pedimos que pelo Teu Santo Espírito Tu nos anime a testemunhar, estudar e obedecer a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que apesar das dificuldades que venham do inimigo, um ser real e voraz, que nós possamos testemunhar mesmo na dor, que somos vencedores em Ti, até o dia que Tu vier, para nos levar para Ti e nos livrar de todo esse mal e acabar com todo esse mal. Conceda, Senhor, a cada um essa bênção. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e pelo amor do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada no Senhor. Nós vamos sair cantando como fazemos sempre. Toma o meu coração, que Ele tome o seu coração e a sua alma, a sua vida durante esta semana. Vamos louvar? Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar. Faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu andar. Faz o Teu querer em mim. Faz o Teu querer